Episódio 2. A culpa não é da mulher. Imagina que você é uma mulher que tinha grandes objetivos e sonhos, mas inesperadamente você é morta. Agora, sua vida foi interrompida e aqueles sonhos foram esquecidos. E o culpado foi seu marido, aquele que um dia você acreditou que era seu verdadeiro amor. Eu sou Ana Matos. Eu sou Beatriz Viana. Eu sou Heloísa Zolinger. Sejam bem-vindos ao podcast Nenhuma Menos. Um programa criado com o intuito de informar e relembrar mulheres vítimas de feminicídio. Focado especialmente no caso da advogada Tatiane Spitzner, morta brutalmente pelo seu marido em julho de 2018. Uma mulher jovem e forte, que lutou pela sua vida, mas que infelizmente teve um destino trágico. Uma vítima que nunca será esquecida. Tatiane Spitzner foi mais um dos casos de feminicídio que aconteceu no município de Guarapuava. Os laudos médicos iniciais mostravam que Tatiane tinha sido morta pela queda do quarto andar no apartamento em que morava, sendo ele localizado no centro da cidade. No entanto, com o prosseguir das investigações, o Instituto Médico Legal confirmou, por meio dos exames de necrópsia, de que a verdadeira causa da morte da advogada foi por asfixia mecânica. As filmagens gravadas pela câmera de segurança mostram as cenas de agressão autuadas pelo seu marido. As agressões começaram no estacionamento do prédio de seu apartamento e prosseguiram no elevador do edifício. Enquanto Tatiane era agredida, ela tentava de alguma forma escapar. Dentro de seu apartamento, os vizinhos a viram chorar. Quando iriam ligar para a polícia, já era tarde demais. Escutaram um barulho e viram a vítima caída na calçada. Após a queda, Luiz Felipe Manweiler, o autor do feminicídio, desceu para recolher o corpo de Tatiane, levando a mesma já sem vida novamente para dentro do AP. Manweiler ainda limpou as manchas de sangue deixadas no elevador e no corredor, trocou de camisa, trancou a porta e foi embora. Para entendermos melhor como funciona a cabeça de um agressor e até mesmo como a vítima fica tão indefesa nessas situações, nossa convidada de hoje é a psicóloga Caroline Barbosa. Olá, Carol, seja bem-vinda ao nosso podcast, né, Nenhuma Menos. E a gente vai começar perguntando pra você o que é um relacionamento tóxico. Aquele relacionamento que não é saudável, né? Então, é um relacionamento que leva a uma dependência financeira, a uma dependência emocional. É aquele relacionamento onde tem um controle sobre o que o companheiro faz, com quem o companheiro anda, o que o companheiro fala, que roupa que utiliza. Então, é mesmo um relacionamento prejudicial, né? Aquele relacionamento que não permite o desenvolvimento e o crescimento individual, né? Enquanto pessoa. E, principalmente, uma coisa que é bem característica de um relacionamento tóxico é o relacionamento em que tem uma disputa pelo poder. Então, o poder está nas mãos de uma dessas pessoas, né? E, geralmente, na realidade, na cultura que a gente vive, na maioria das vezes, esse poder permanece na mão do homem, né? E como que uma mulher identifica que ela está num relacionamento tóxico? Para a gente identificar um relacionamento tóxico, ele não é muito fácil, porque geralmente esses comportamentos mais de controle, mais abusivos, eles se iniciam de uma forma muito sutil. Então, a mulher ela pode identificar que ela está nesse relacionamento quando ela volta a olhar para ela mesma, quando ela pensa sobre os sentimentos dela, sobre os desejos, sobre as suas prioridades, em que ela reconhece as limitações, ela reconhece as potencialidades. Então, a partir disso, eu vou conseguir identificar o que eu quero e o que eu não quero para minha vida, né? Aí eu começo a ter esses filtros. E uma coisa que é muito importante é ela fazer uma análise e refletir um pouquinho sobre o papel que ela está desempenhando nesse relacionamento, para ela ver se é um papel em que ela é parceira, né? Um relacionamento que tem diálogo, respeito, ou se é um papel em que ela é um objeto de posse, é algo a ser controlado. E como que a família percebe e ajuda uma pessoa que está passando por esse relacionamento? Através da percepção dos sinais, né? Então, é perceber essas tentativas de controle que são feitas, essas críticas frequentes, esses ataques à autoestima, né, da mulher, a privação do contato interpessoal. Então, a mulher, muitas vezes, ela é proibida de manter contato até mesmo com a própria família. Ela não pode ter amigos, ela não pode ter uma vida fora do ambiente doméstico e daquele relacionamento, né? Então, isso é privado para ela. A mulher não tem a possibilidade e a oportunidade de se manifestar.
Então, ela não pode falar sobre o que ela está sentindo, ela não pode falar sobre os problemas e as dificuldades que ela tem. Então, esses são alguns sinais que a família pode perceber. E a família, né, tanto a família quanto os amigos, eles podem ajudar quando se constitui uma rede de apoio para essa mulher. Então, através de um acolhimento, de uma escuta, principalmente sem julgamento dessa mulher, né, para que ela perceba que é possível ela sair dessa realidade que ela está vivenciando. Como mostrar para a mulher de que contar para a família o que acontece dentro do seu relacionamento não é algo maléfico, mas sim benéfico? Então, isso vai depender da forma como é a configuração dessa família, como são esses relacionamentos. Então, se a família ela tem um vínculo ali que está fortalecido com essa mulher, em que ela sente que ela tem confiança e que ela pode contar com essas pessoas, vai ser mais tranquilo para ela falar sobre isso, desde que não tenha uma ameaça do companheiro, né? Que se ela contar, ele vai fazer alguma coisa com ela ou com a própria família. Porque o medo é algo assim, um fator bem importante e é um fator que dificulta essa busca por ajuda da mulher. Agora, se a família, ela já tem esses vínculos mais fragilizados e com mais conflitos, aí dificulta essa busca da mulher por ajuda dentro da própria família. Então, além da família, é importante a gente falar de uma rede de apoio enquanto os serviços. Que outros serviços ela pode buscar, que amigos ela pode contar, né? Às vezes não estão ali na família, mas são próximos a ela, né? No ambiente de trabalho, no ambiente da faculdade. E uma coisa, assim, bem importante para que a mulher, quando a mulher conta para a família e para os amigos, é ter esse acolhimento mesmo. Né, eu não julgar e eu escutar e eu pensar em o que eu posso fazer por ela, que orientações eu posso dar para ela. Desde criança, as meninas escutam que a menina consegue mudar o cara. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas a gente consegue mudar. Como que a gente pode acabar com esse estigma que a mulher muda o homem? Então, essa ideia, ela parte muito dos princípios que ainda regem a nossa sociedade, né? Que são os princípios do machismo e patriarcal. Então, sempre esses princípios, eles colocam a mulher como aquele papel que tem que cuidar, que tem que educar. Então, isso é algo que nos preocupa. Mas como que a gente pode mudar isso? É lembrando quem é essa outra pessoa. Quem é esse homem, né? Que ele também tem responsabilidades. Ele não é nem uma criança, né? Então, ele tem que arcar com as consequências das atitudes que ele tem. A mudança principal, caso venha a acontecer, é a partir dele, não é a partir de outras pessoas. Porque para eu mudar, eu preciso entender que aquilo que eu faço é errado. Então, eu preciso perceber a importância dessa mudança. Então, não é algo que será externo a mim, e sim interno, né? Muitas mulheres confundem o amor com a submissão, de que ele tem ciúmes disso, é normal, ou não tem amigos homens, ele não gosta. Então, como que essas ações não devem ser normalizadas, mas sim questionadas? Essa ideia de que o ciúme ele está vinculado ao amor e que o papel da mulher é ser submissa, ela foi provavelmente ensinada para essa mulher. Então, a gente não normaliza aquilo que a gente não aprendeu que é normal, digamos assim. Então, também a gente precisa questionar, né, como vocês falaram, essas ideias. E esse questionamento ele tem que iniciar lá na infância. Então, uma sugestão, né, seria alguns trabalhos com as meninas, mas também com os meninos, em que fossem repensados esses princípios patriarcais e machistas, que em alguma parte da sociedade ainda é tido como verdade absoluta. E para isso a gente precisa repensar o papel da mulher, repensar o papel do homem, repensar as relações de poder. Agora, uma questão individual é mesmo o autoconhecimento. Então, quando a mulher ela tem fortalecido os seus valores, as suas crenças, né, que são principalmente voltadas para um respeito, para uma liberdade, para uma valorização de si, né, tudo isso é essencial. Então, isso vai fazer com que essas ações a mulher questione tudo isso que ela está passando. Dados de 2020 que a gente mostrou no episódio anterior, fala que 17 milhões de mulheres já sofreram de violência doméstica, né? Onde a gente tá errando? Então, o Brasil, ele é um país que ele tem, felizmente, muitos serviços de atendimento, muitos canais de denúncia, muitas leis que protegem mesmo essas vítimas. Então, aí que vem essa impressão, né? Mas o Brasil tá tendo muito caso. Então, o fenômeno da violência, quanto mais a gente fala sobre violência doméstica e sobre denúncia, mais parece que existem ainda mais casos. Mas, na verdade, o que acontece é que as denúncias aumentam
e os casos repercutem mais na mídia. Então, o Brasil, sim, né, ele tem muitos casos de violência, e quanto mais a gente falar disso, mais irão surgir. E o principal erro, talvez, esteja na questão da falta de ações e de atendimento para os autores de violência, né? Porque atualmente a gente tem muitos serviços de atendimento para a vítima, que sim, são essenciais, porque ali a gente vai conseguir preservar uma vida com esses atendimentos, com essas orientações ali em caráter de urgência, mas também pensar em serviços, né, em programas, em ações a médio e longo prazo, voltada também para os autores de violência e para as nossas crianças, né, para que a gente consiga promover essa mudança cultural, porque a violência, ela é um fenômeno sociocultural, e essa mudança a longo prazo, ela vai levar algum tempinho. E como que a gente consegue incentivo do Estado e dos municípios para implantarem políticas de saúde para melhor acolher a vítima de violência? A violência contra a mulher, ela não é um fenômeno que envolve apenas a questão da saúde, né? Então, ela envolve a assistência, ela envolve a educação, ela tem ali a influência de fatores habitacionais, de fatores econômicos, de fatores culturais. Tanto que aqui em Guarapuava a gente tem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, em que várias instituições de vários segmentos, então da saúde, da educação, da assistência, vários segmentos públicos e privados participam e discutem ações voltadas para a prevenção da violência doméstica. Uma forma da gente conseguir que o Estado e que os municípios percebam a importância de incentivar, né, aumentar os investimentos nessa área, seria através dos dados quantitativos. Então, a gente precisa mostrar qual é o número de violência que acontece, quais são os serviços, se esses serviços estão dando conta ou não estão. Uma possibilidade dessa coleta, a gente tem uma ficha, que é a ficha de notificação compulsória de violência interpessoal. Então, a epidemiologia do município, ela coleta esses dados de violência. Então, toda vez que acontece um fato de violência, a gente faz uma notificação. Isso serve com que a gente consiga mostrar se a violência está crescendo, se a gente precisa investir mais, mas também é importante lembrar que esses dados muitas vezes acontece a subnotificação. Então, os casos que chegam até os serviços são notificados, só que muitos casos não chegam. Fica lá restrito ao ambiente doméstico mesmo. Guarapuava visa a proteção da mulher. Por exemplo, o CRAM vem cuidar de ajudar essas mulheres vítimas de algum tipo de violência. Porém, com todas as leis e acesso à informação, é muito recorrente ver casos aqui na cidade ainda de agressão. Como psicóloga, qual que é a primeira coisa que você vai quando uma vítima vem até você? Então, como psicóloga hoje, né, dentro de um serviço público voltado especificamente para o atendimento a essas vítimas, o meu primeiro papel ele é o de acolher. Então, eu faço o acolhimento dessa vítima sem julgamento, sem crítica. Então, se ela vem de um relacionamento de 2 anos, eu vou acolher. Se ela vem de um relacionamento de 20 anos, o acolhimento, né? Se é a primeira vez que ela é agredida, é o acolhimento. Se essa situação já é recorrente também, né? Então, sempre sem julgamento e sem crítica. E nesse primeiro atendimento, eu sempre tento fazer essa conscientização da mulher, para ela ver que a violência não é só quando tem agressão física muito intensa. Então, é feita uma conscientização, uma psicoeducação, que eu chamo, do ciclo da violência. É feita uma avaliação de risco, para que aí a gente consiga orientar essa mulher, principalmente quanto à importância do registro de um boletim de ocorrência, ao pedido de uma medida protetiva e a elaboração de um plano. Então, essas são as principais coisas a serem feitas nesse primeiro atendimento, sempre com muita empatia, com muita humanidade. Aí, posteriormente, a gente pode dar continuidade a esse acompanhamento psicológico de uma forma mais intensa, sempre com caráter de orientação, voltado mesmo para um fortalecimento, porque a violência ela tem impactos, né? Então, eu preciso trabalhar esses impactos com essa mulher, para que eu fortaleça ela, para que ela rompa esse ciclo e se permaneça fora desse ciclo. Como a mulher pode criar mecanismos de autodefesa psicológica para que ela saiba que aquela atitude por parte do homem, por exemplo, uma submissão, não é uma ação a ser normalizada? Então, não tem, assim, um mecanismo psicológico específico para isso. E vamos pensar que, se dependendo do estado emocional dessa vítima, vai ser mais fácil ou mais difícil ela fazer uma análise, digamos assim, dos comportamentos do agressor, de que aquilo não é normal, e pensar também em possibilidades para sair desse ciclo. Então, às vezes, ela está muito fragilizada, naquele primeiro momento ela não vai conseguir analisar tudo isso de forma muito racional. Então, primeiro a gente precisa fortalecer ela, empoderar ela, para que ela consiga
entender que existe uma perspectiva fora de todo esse ciclo. Então, uma questão psicológica que a gente tenta fortalecer também é a autoestima. Geralmente, as vítimas chegam para nós com a autoestima bem fragilizada e é essa fragilidade que não faz com que ela perceba a força que ela tem. Então, a gente precisa lembrar ela dessa força, fazer com que ela consiga colocar essa força em prática. Então, isso vai ajudar ela nesse momento. E a gente também não pode esquecer, né, que o fato de algumas atitudes serem normalizadas por parte da própria vítima não é porque ela quer normalizar, é porque tem toda uma cultura familiar, cultura a nível micro, que a gente chama, que são os amigos, a família, ou a nível macro, que é o estado, o município que ela reside, o bairro que ela mora, que vão fazer com que ela normalize essas decisões, né? Mas eu volto a falar e eu acredito que é muito importante a gente sempre falar de um autoconhecimento. Porque se eu sei quais são os meus limites, quais são as minhas potencialidades, quais são as minhas habilidades, eu vou conseguir ver se aquilo que eu estou passando, vou conseguir pensar em o que fazer diante daquilo que eu estou vivendo. Uhum. Nessa questão de normalizar as coisas que acontecem, normalizar o agressor. No caso da Tatiane, a gente sabia que o marido dela, ela sabia que ele era mais reservado, de poucos amigos. Tem como a vítima saber, desde o primeiro encontro, que aquele relacionamento não vai dar pra frente? Então, aí a gente entra na questão mesmo do ciclo da violência, né? É uma coisa que eu sempre falo. A gente recebe relacionamentos de 20 anos, por exemplo, né, em que a mulher chega para nós pedindo ajuda. Então, isso é interessante para a gente perceber que os relacionamentos tóxicos, eles dificilmente vão ser tóxicos de forma intensa desde o início. Por quê? Porque envolve uma relação de poder. O homem, ele quer manter esse poder nas mãos dele. Então, para ele se manter no poder, ele precisa ter alguém que seja submisso a ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai conquistar essa vítima. Né? Então, dificilmente, não tem como a gente saber se esse relacionamento vai dar certo ou não, porque é um conhecimento ali, é uma troca diária. Mas é importante a gente perceber essas questões mais sutis, né? Daí que a gente entra na questão do ciclo da violência, né? Então, são 3 fases. A primeira fase, ela é realmente mais sutil. Ela vem através de uma violência psicológica, de um controle, de uma crítica muito intensa, de um afastamento da mulher do convívio. Aí vem a fase 2, que é onde ocorre a agressão de uma forma bem mais intensa, né? Agressão física, muitos conflitos. E depois vem a terceira fase, que é o que a gente chama que é a fase da lua de mel, né? Que é geralmente quando o autor da violência ele pede desculpa, ele fala que vai mudar, ou ele faz com que a vítima acredite que aconteceu aquilo com ela porque ela mereceu, porque ela pediu. Então, a vítima acaba aceitando isso, né? Essa condição. Aí, esse ciclo recomeça, né? Então, é bem interessante mesmo vocês falarem sobre a questão do caso da Tatiane, é que não tem como a gente dizer, não tem um padrão, né? Essa pessoa é uma vítima de violência. Esse homem, ele é um autor de violência. Não tem um padrão, mas a gente precisa perceber mesmo essas coisas mais sutis, né? Muita gente fala de violência psicológica, né? Quais seriam os exemplos de uma violência psicológica? Então, a violência psicológica, ela envolve mesmo esses insultos, né? O ataque à autoestima da mulher. Né? Ela é constantemente humilhada, ela é chantageada, ela sofre muitas ameaças, ela é afastada do contato social, então ela é impedida às vezes de trabalhar. Isso é uma violência psicológica, porque quando a gente sai do contato social, a gente perde a possibilidade de enxergar outras perspectivas ou de enxergar uma rede de apoio, né? Uma ajuda fora. Eu posso confiar nessa pessoa, eu posso pedir ajuda para ela. Então, a gente não enxerga isso, porque a gente fica muito privado ao ambiente doméstico, né? Então, é muito comum, são esses os principais sinais da violência psicológica. Também, dificilmente, são alguns casos em que o relacionamento tóxico já chega numa violência física. Geralmente começa com a violência psicológica. E a violência psicológica, ela é até mais difícil da gente identificar do que a física, que deixa a marca, né? E no caso da Tatiane, pelas atitudes que ele tinha com ela, já era possível ser identificado de que ela não estaria no relacionamento saudável?
Então, o caso da Tatiana, eu não tenho conhecimento pessoal da situação, né? Mas, assim, o que eu tenho contato com esse caso é o que foi divulgado na mídia. Então, não tem como eu falar para você se no início do relacionamento já indicava algo, né? Porque eu não tinha mesmo esse contato pessoal com eles. O que eu consigo falar para vocês é relacionado ao vídeo, né, aos vídeos que foram divulgados. Então, a situação do carro, a situação do elevador, a situação lá na garagem do prédio, já são indicativos de que a situação estaria grave, né? Mas eu volto a falar, não tem como a gente prever o que vai acontecer, né? Então, quando as mulheres chegam para nós lá no CRAM, a gente faz uma avaliação de risco e a gente sempre fala, ó, não tem como a gente falar que você vai ser uma vítima de feminicídio ou de tentativa de feminicídio e que o teu companheiro vai ser o responsável por isso. Não tem como a gente prever, né? Porque a gente lida com pessoas e pessoas mudam, pessoas são instáveis, né? Pessoas são influenciáveis, então a gente não consegue prever, mas a gente consegue sim identificar sinais de alerta, que a gente precisa ficar atento porque aquela situação pode se agravar. A agressão, ela pode ser uma coisa hereditária, por exemplo, o cara vê o pai batendo na mãe desde pequeno, e aí, consequentemente, no futuro, ele vai se tornar uma pessoa agressiva? Então, nós somos seres sociais, né? Seres sociais, tudo que a gente faz hoje é porque em algum momento da nossa vida a gente aprendeu, né? Então, aí que a gente sempre comenta, né? Que às vezes algumas mulheres têm esse receio de separação por conta dos filhos, né? Aí eu pergunto, mas e que ambiente teu filho está crescendo? Né? Será que está sendo saudável para o desenvolvimento dele? Então, só isso não vai significar que, por exemplo, o menino que vê o pai praticando violência contra a mãe, não quer dizer que lá na frente ele vai ser um autor de violência, ou a menina que vivencia isso, que ela vai ser uma vítima. Mas a gente não pode esquecer que tudo que está dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, de uma forma ou de outra, vai influenciar lá na frente, né? A questão é como vai se lidar com tudo isso. Por que é importante ter, de uma forma bem visível, denúncias de outras mulheres que vivem um relacionamento tóxico? Então, quanto mais denúncia, mais a gente consegue desenvolver nas mulheres aquela questão da sororidade. Então, eu sei que eu não sou a única. Então, a mulher lá conseguiu sair dessa situação, eu também consigo, né? Isso gera esse senso mesmo de que eu não tô sozinha. Então, a gente sempre fala, né, de denúncias, para tentar estimular, incentivar todo esse movimento coletivo, né, da união das mulheres. Um tratamento, então, tipo assim, ele só é julgado e dali vai adiante, tipo, porque de alguma forma ele também tem que ser tratado, né? Tipo, então tá, vamos prender ele, mas aquilo não acabou ali, porque muitas vezes muitos são soltos, né? E fica por isso. Como que, tipo assim, deveria tratar, então, de uma forma certa, entre aspas, né? A parte dele. Então, os autores de violência, eles precisam, de uma forma ou de outra, entender que aquilo que eles estão fazendo é errado, né? E existe, talvez, algumas possibilidades de fazer, porque se eles não percebem isso por bem, infelizmente eles vão perceber por mal, né? E como é isso? Através da justiça, através do cumprimento de uma pena, pelo que ele fez e que foi errado. Então, precisa ser desenvolvida essa noção. Então, realmente, é muito difícil a gente já trabalhar quando a pessoa é adulta, mas somos seres sociais, então não é impossível que a gente desaprenda comportamentos e aprenda novos comportamentos. Só que aí também é uma questão, pode ser o melhor programa do mundo para trabalhar com esses autores de violência, se esses autores não estiverem dispostos a isso, né? Então, para eu mudar, para eu fazer diferente do que eu venho fazendo, eu preciso entender que o que eu faço está errado e sentir essa necessidade dessa mudança, né? Então, é algo assim, quando a gente lida com pessoas, não tem como a gente colocar, né, isso vai gerar isso ou vai acontecer daquela forma, mas depende muito disso. Então, quem sabe fazer esses questionamentos, né, e não só quando acontece a violência contra a mulher, né, eu acredito muito na educação, acredito muito no trabalho das novas gerações, né, então, isso é um movimento, a questão do feminismo, né, também é um movimento que tá crescendo agora, então, o desenvolvimento da internet, né, das redes sociais, tudo isso podem ser utilizados para que haja essa mudança de perspectiva sociocultural. A gente tá focando bastante aqui em feminicídio, né? O que passa na cabeça de um agressor
para chegar no estágio final da violência, que seria o feminicídio? Como que funciona a mente? A mentalidade. Isso. Tá, o feminicídio, isso são dados que foram coletados, né, no decorrer dos anos, né, quando aconteceram esses casos de feminicídio. Como eu falei para vocês, tem todo um ciclo de violência, tem todo um poder que o homem deseja manter na sua mão. Então, a maioria dos feminicídios, ele acontece quando o homem vê que ele está realmente perdendo esse poder, né? Então, eu não quero perder esse poder, eu não quero perder a submissão que eu tenho, né? Que essa mulher tem comigo. Ela tá querendo fugir, ela tá querendo separar, ela vai me denunciar, ela vai buscar os direitos dela, ela tá fugindo das minhas mãos, digamos assim. Aí que acontecem esses casos mais extremos. Então, é quando tá nesse passo para separação, né? Então, uma das orientações que a gente faz para a gente chama de usuárias, as mulheres que a gente atende lá no CRAM, é justamente isso, para ela não falar que ela foi atendida pelo serviço, para ela não comentar que vai se separar, para que a gente consiga elaborar junto com ela um plano para que essa separação, esse rompimento desse ciclo, seja feito da forma mais segura possível para ela. Porque a gente estava vendo, no caso da Tatiane, naquela noite ela até comentou que ela queria se separar, né? E a gente viu também nas imagens que quando ela se deu conta que aquilo que ela estava vivenciando estava passando dos limites, ela não conseguiu fugir e chegou no que chegou, né? Porque são vários os fatores, né? Então tem muita ameaça. Às vezes a gente pensa assim, mas como que a mulher ela consegue ficar 20 anos nesse relacionamento, né? É porque ela tem muito medo, ou porque ela tá realmente com a autoestima muito fragilizada e que ela não percebe perspectiva, ou porque o autor da violência já isolou tanto que ela não tem uma rede de apoio, não tem ninguém a quem recorrer, né? Então são vários os fatores que levam a essa dificuldade desse rompimento desse ciclo, além de toda a questão psicológica e emocional, né? Porque a gente precisa reconstruir a imagem que essa mulher tem dela mesma, né? Que é uma imagem ali que o autor da violência foi destruindo. O caso da Tatiane ainda é muito relevante aqui, né? Mesmo que aconteceu em 2018. Ele é, tipo assim, considerado, entre aspas, um exemplo, né? Exatamente. A gente viu, assim, eu não estava no serviço quando tudo isso aconteceu. Mas as técnicas, né, e o pessoal que trabalhava lá nesse período, a gente percebe o quanto houve o crescimento mesmo das denúncias, a busca por ajuda, né? Agora, final de semana, teve uma outra situação aqui na cidade que também ganhou uma repercussão da mídia, né? Que foi uma tentativa, né? Provavelmente seja enquadrado como uma tentativa de feminicídio. Então, tudo isso a gente percebeu esse movimento, né? Então, realmente, quanto mais a gente fala de violência, mais parece que a violência aumenta. Só que, na verdade, o que aumenta são as denúncias, a busca por ajuda. Então, eu que agradeço o convite, né? Sempre que possível, a gente aproveita para estar falando um pouquinho sobre o nosso serviço e principalmente para reforçar que as mulheres não estão sozinhas, né? Então, a gente fica à disposição para o que precisar. Esse programa é produzido pelas alunas do 2º ano de jornalismo na disciplina de Rádio Jornal Laboratório na Universidade Estadual do Centro-Oeste. Com apoio técnico de Volneide Souza e supervisão do professor Edgar Melech. Agradecemos a participação da nossa convidada Caroline Barbosa e dos nossos ouvintes. Continue ligado e não perca o próximo episódio de Nenhuma Menos.